programa interessante, vamos falar de Botox, todo mundo gosta. Se você, meu amigo, ainda não faz, a gente vai entender para os homens também. Vai ser bem legal e a gente quer muita participação de vocês, viu? Quando é necessário fazer, se você tem algum medo também, porque eu sei que tem certas resistências, homem tem muito medo de fazer, de ficar com uma cara artificial, não sei o quê. E não precisa, exatamente. A gente vai entender tudo sobre esse universo, claro, rejuvenescimento facial também. Então a gente espera a sua companhia e sua dúvida também. Claro que tem informação, notícia para você. O Falando Nisso tá no ar. Atenção para as datas de pagamento do IPVA. Quase metade dos donos de automóveis ainda não sabe como vai pagar o IPVA desse ano. É o que mostra uma pesquisa feita pela Serasa. A dúvida é se vale a pena fazer um esforço para pagar à vista e garantir o desconto ou parcelar se o bolso estiver muito apertado. Os prazos e formas de pagamento variam de estado para estado. No estúdio, com a doutora Regiane Carvalho, nossa conversa é sobre o Botox. E tem a sua opinião sobre o destaque da web de hoje. Quarta-feira, dia 14 de janeiro, o Falando Nisso começou. E tem mensagem para a gente refletir no começo do programa. E essa pode ser um pouco até, não sei, não é uma revolta, mas é um pensamento necessário, tá, gente? A gente precisa aprender a não esperar dos outros aquilo que a gente faria pelos outros. Sim. Cada um dá o que tem baseado no caráter e no que aprendeu com a vida, porque cada um realmente tem a sua experiência. E às vezes a gente fica pensando, nossa, eu faria de tal forma, eu faria de tal forma. E às vezes aquela pessoa, ela não é você, ela não tem a sua experiência, enfim, não adianta a gente pôr uma expectativa do que a pessoa tem que fazer baseado no que você faria, né? E é o que você falou, pode ser pelo caráter, ou seja, realmente a pessoa pode fazer na maldade, ou não fazer na maldade mesmo, mas pode ser também questão de aprendizado. Ela aprendeu a viver a vida dela daquele jeito. E aí você que teve outra educação, outras experiências, age de outra forma, precisa colocar isso na balança, porque é muito diferente uma coisa da outra. E às vezes a gente se frustra, né? Pensa que a pessoa tem que agir de uma forma que você agiria, mas de verdade não é assim, né? Cada um dá aquilo que tem realmente. Fica essa dica pra você, até tirar do seu coração esse peso de expectativa, porque pesa. Eu sei, porque eu já fiz isso muitas vezes e às vezes caio nessa também, tá bom? Perguntinha da enquete de hoje, já mostramos o vídeo da Maíra Card, falando um pouquinho pra gente sobre essa questão da toxina botulínica. Então a gente traz a enquete de hoje pra vocês. Você tem medo de fazer Botox? É o que a gente falou, Botox é o nome da marca comercial mais conhecida, mas é toxina botulínica, mas a gente coloca assim para todo mundo entender. Hashtag sim, hashtag não pro 12 997 167989. Lembrando que além de responder a enquete, você participa com a gente, mandando sua dúvida, né, meu amigo? Mandando uma fotinho se você já realizou algum procedimento, se você gostou, se você não gostou, com a hashtag Falando Nisso, tá bom? Ó, para este número aqui, 997-167989. Nós temos os ingressos do cinema hoje? Temos, mas a gente vai fazer, na verdade, mais focado na sua participação, tá bom? Olha só, hoje a gente fala sobre um dos procedimentos estéticos mais procurados para o rejuvenescimento facial, que é o Botox. Mas você sabe como ele realmente funciona? Para quem e quando é indicado? Quais cuidados necessários, né? Antes e depois também de fazer? É interessante. Muito. E a gente tem muitas dúvidas. A gente precisa saber realmente aprender com quem realmente entende do assunto. Então, nossa referência aqui no programa é a biomédica esteta doutora Regiane Carvalho. Que bom ter você aqui, minha querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e abordar esse assunto, esclarecer para o público de casa, entender um pouco melhor como isso funciona. Doutora, vamos começar, né, do básico, falando o que é a toxina botulínica e para que ela serve, como que ela age assim no nosso corpo? A toxina botulínica, para quem não sabe, é o famoso Botox, conhecido como Botox por ser a marca comercial e muitas vezes nós falamos dessa forma. Ele é uma substância que, quando colocado na musculatura, ele relaxa esse músculo. E para que nós precisamos relaxar uma musculatura? Porque quando fazemos movimentos excessivos, por exemplo, na região frontal, na testa, começa a ficar toda marcadinha, aquelas rugas, as linhas de expressão. E o Botox, ele relaxa essa musculatura, fazendo com que a pele não marque mais, não vinque mais. Tá certo. A gente sabe que envelhecer é um privilégio, né, gente? Todos queremos. Mas podemos envelhecer de maneira ok, bacana.
desacelerar também esse envelhecimento por fora, pelo menos. A doutora trouxe aqui algumas folhas. Não é porque a gente está com uma decoração nova aqui na nossa mesa, não, tá, gente? É para de maneira muito didática. Eu queria que a doutora até explicasse ali na câmera 1 por que você trouxe essas folhas para a gente entender até sobre isso. Para mostrar para o público o que vai acontecendo na nossa pele. Uma pele mais jovem, no começo da vida, que está com colágeno, que está com a boa elasticidade, ainda sofreu pouco o processo de envelhecimento. Então, vocês podem notar que aqui simbolizando a pele, é uma folha que ela tá uniforme, ela tem uma boa elasticidade. Lisinha. Lisinha, Um sonho. muito bonita. Só que com o passar do Bons tempo... Bons tempos, lembro disso. Com o passar do tempo, poluição, falta de proteção solar, então muita exposição solar, até mesmo de forma intrínseca, que é aquela que acontece de dentro para fora. Então, são fatores causados pelo processo natural do envelhecimento. Todo mundo vai passar por esse processo. A pele vai perdendo esse poder de elasticidade, de voltar à sua origem, começa a notar umas manchinhas, já fica um pouco mais marcado. E esse processo, ele acontece gradativamente quando a gente não trata. A pele vai ficando desidratada, mais opaca, mais marcada devido a essa movimentação muscular. Então, nós movimentamos toda a face. E principalmente região de testa, é muito utilizado o Botox em região de testa, porque é uma área que marca muito. Então, durante o processo da movimentação muscular, olha o que acontece com a pele. Sim. E essa pele, acontecendo isso gradativamente ao longo da vida, 30, 40, 50, 60 anos, essa pele vai ficando cada vez mais marcada. E quando ela não está tratada, quando ela não está hidratada, ela vai perdendo o poder de voltar ao estágio normal, olha. E essa desidratação vai deixar, esse ressecamento da pele faz com que tenha rompimento das fibras do colágeno, então a pele começa a ficar cada vez mais marcada. Nós temos esse processo de envelhecimento aqui de uma forma muito didática, para que vocês possam entender que o prevenir e o cuidado, ele deve acontecer logo no início do envelhecimento. A gente, claro, a partir do momento que você nasce, a gente está envelhecendo. Só que esses sinais do envelhecimento, a gente começa a notar após 25, 30, 35 anos, que é nessa fase que começa a notar os primeiros pigmentos, as primeiras marcas do movimento muscular. Então, nessa época é importante começar esse cuidado preventivo. Legal demais ter visto essa demonstração, né, das Amei, folhas. nossa, Pra vocês muito verem legal. como a pele ela vai dando uma envelhecidinha. Então, o quanto antes começar é importante, né, doutora? Só que assim, daí tem também a coisa da rede social, de entrar na moda procedimento estético. Quanto antes começar para não deixar a pele ressecar e perder a capacidade de voltar. Mas Sim. tem muita menina, assim, de 19, de 20 anos, né, que já procura fazer o Botox, que quer fazer para eu entrar na moda, que nem precisa, né? Isso. Isso é muito importante a gente falar também, porque tem uma idade ideal. A doutora falou aí a partir dos 25 que a gente começa a ver, mas para ter também esse cuidado de não começar tão cedo, né? Isso, porque muitas pessoas, até no começo da vida, eu vou usar essa folha aqui, essa primeira, né? Para exemplificar o começo da vida. A nossa pele, ela vai movimentar sim, mas não vai marcar a pele. Então, muitas vezes, uma pessoa de 18, 20, às vezes 25 anos, não há necessidade, porque esse movimento é comum, é normal. Então, se você pegar uma criança e pedir para ela levantar a sobrancelha, por exemplo, né? Eu estou dando esse exemplo que eu acho que fica mais fácil entender, essa criança vai ter um movimento muscular. E ok, isso não quer dizer que ela está... por ela ter linhas de expressão, que ela tem já rugas. Mas esse movimento ao longo da vida, e quando a gente fala ao longo da vida, passando aí dos 25, 30, 35 anos, cada musculatura funciona de uma forma, então tem pessoas que vincam mais, outra menos, mas precisa ter uma justificativa, de fato, um princípio de linhas de expressão para a gente poder tratar. Não precisa correr aí com 18 anos buscando a toxina botulínica se você não tem realmente, de fato, indicação. Perfeito. A gente vai fazer o seguinte, então. Vou deixar para vocês aqui, até para você ver algum antes e depois, entender como que esse cuidado na pele faz toda a diferença. O Instagram da doutora Regiane, por lá você já pode mandar perguntinha. Tem pessoas já participando, a gente já volta com essa participação. Mas olha, DRA
Regiane Carvalho, tudo juntinho. DRA, Regiane Carvalho. Olha esse case, que coisa incrível. Olha essa testa lisinha. Olha a diferença que o Botox, a toxina botulínica, pode trazer para você. No próximo bloco a gente volta, então, respondendo as suas perguntinhas e mostrando também outros cases de sucesso para você ficar linda. Nosso amigo também ficar muito bonitão. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Continue mandando sua participação, que já a gente responde todo mundo, tá bom? Rapidinho, não sai daí não. Falando nisso, Band. Oferecimento: açaí. Verãozar com preço baixo e variedade. Leve o açaí com você. A rainha do rock brasileiro ganha vida em um espetáculo emocionante. Vem aí o musical Rita Lee. Domingo, dia 18 de janeiro, na Farmaconde Arena. Uma experiência única, cheia de música, história e performance que celebra o legado de Rita Lee. Garanta já o seu lugar. Ingressos disponíveis em queroingresso.com. Realização Fio Eventos e JP Produções. Patrocínio Elo Tintas. Pensou Tintas, pensou Elo Tintas, no Urbanova em São José. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Eu vou prever o seu futuro. Carrinho de supermercado cheio de compras. Várias motos. Olha esse carrão. E o mais incrível, uma casa novinha. Esse é o futuro premiado Taust. Mas pra ganhar, você tem que se inscrever. Chegou a época mais quente do ano e a Band vai invadir o seu verão. A partir do dia 16 de janeiro, vem aí a Arena Band Verão 2026. Uma arena completa com muito esporte, música e muita curtição direto de São Sebastião, na praia de Maresias. E tem mais, um estúdio ao vivo com convidados especiais, ativações, brindes e muito mais. É verão, é energia, é experiência, é Arena Band Verão 2026. Oferecimento: Nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. E açaí. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Realização: Agência MAC e Grupo Band Vale. De volta, a imagem linda da Praia Grande em Ilhabela, que neste momento tem 29 graus, que a máxima esperada para hoje é de 30. Daqui a pouquinho chega nisso, viu? Semana de tempo mais instável, muito sol, mas também chuva. Um beijo para você do Litoral Norte que curte o nosso programa. Olha só, você já deu um passo atrás na sua carreira ou até mesmo deixou de se arriscar por medo de não dar conta? Pois é, gente, às vezes a gente precisa conciliar mesmo, né? Emprego, maternidade, você é nossa amiga, outras atividades mesmo que acabam deixando a gente com medo e receio. Mas um exemplo de superação conversa hoje aqui no estúdio com a gente, que é a Josiane Bicudo, aluna do curso de cabeleireiro da Joana Dark. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Que bom a gente poder trazer aqui para o pessoal de casa a sua história. Como que foi a decisão de voltar a estudar, mesmo com um bebezinho pequenininho? A decisão não foi nada fácil, mas a gente precisa dar o primeiro passo para ter uma mudança de vida, né? E nada como profissional da área da beleza, foi uma decisão minha, porque eu precisava fazer os meus próprios horários para conciliar a maternidade e a área profissional. É legal poder ter essa autonomia de tempo, né? Poder conciliar as duas coisas. E como que a Academia Joana Dark te apoiou nesse processo? Porque é muito importante também ter a empresa, a escola, enfim, né, te apoiando nessas horas. Sim, a Juliana Andreotti, né, que é a CEO e proprietária da Joana Dark, foi essencial nesse processo, porque a Ju, ela me deu espaço para mim eliminar esse medo, abriu a minha mente, me fez ter sonhos, me ajudou a criar mais planos, né, e para alcançar o meu objetivo. Nossa intenção de trazer até você aqui é para você que está em casa, junto com ela também buscar essa mudança, porque a gente percebe que teve uma mudança profissional para você, mas também muito pessoal, né? Muito pessoal. E essa mudança, assim, veio para abrir os caminhos, né, da minha área, assim, que eu era administrativa. E eu mudei para a ala da beleza. Então, assim, foi muito radical. E foi essencial, a Juliana, ela me apoiou, ela me abraçou a causa ali junto comigo. Um beijo pra Ju, nossa querida. Um beijo pra Ju, inclusive, que deve estar assistindo a gente agora. Muito legal, inclusive,
essa história de superação, eu acho que serve de exemplo também para todas as mulheres que estão assistindo a gente, que estão passando por esse momento, que querem mudar de carreira, que estão com filho pequeno, enfim, é possível, tá bom, minha gente? Então, se você também ficou interessada, eu quero deixar o Instagram da Academia Joana Dark para vocês, que a gente vai espelhar agora. É Academia Joana Dark, como tá aí na tela para vocês, com um C mudo no final. Lá tem tudo sobre os cursos oferecidos na escola, tá bom? Uma ótima oportunidade para você ingressar aí no mercado da beleza, que é um mercado super aquecido o ano todo, não só no final do ano. Então é uma super oportunidade para você poder trabalhar, fazer seus horários e conciliar aí sua vida profissional com a sua vida pessoal, tá bom? É a nossa dica de hoje. E obrigada, viu, pela sua participação. Tá? Olha, o ano mudou, é novo, mas as contas, gente, vamos combinar que elas se repetem, são velhas, né? Sim, e uma das mais pesadas é o IPVA, né? Que em muitos estados começa a ser pago já neste mês. Quem tem carro sabe que o IPVA está entre as despesas mais caras do ano. O Sérgio decidiu pagar à vista para aproveitar o desconto. Valia a pena, sim. Não tinha nenhuma aplicação que não me desse um risco alto que trouxesse esse valor para mim. No caso do Valdir, a conta é mais complexa. Ele é dono de uma revenda de veículos e o imposto entra na negociação. O cliente vai ter que, na negociação, já definir isso. Então é um problema a mais para a gente resolver no começo do ano. Quase metade dos donos de automóveis ainda não sabe como vai pagar o IPVA desse ano. É o que mostra uma pesquisa feita pela Serasa. A dúvida é se vale a pena fazer um esforço para pagar à vista e garantir o desconto ou parcelar se o bolso estiver muito apertado. Os prazos e formas de pagamento variam de estado para estado. Em São Paulo, por exemplo, o prazo começou nesta segunda-feira e vai até o dia 23 de janeiro para a primeira parcela, de acordo com a placa do veículo. O imposto pode ser pago com desconto de 3% em cota única ou parcelado em 5 vezes. No Paraná também dá para parcelar em 5 vezes, só que o desconto é maior para quem pagar tudo de uma vez, 6%. O prazo da cota única começou no dia 9 e vai até quinta-feira. Se não tem todo o dinheiro, faz o parcelamento. É um risco também atrasar o pagamento do imposto. Muita gente não se atenta a isso, mas olha só, além da multa que pode chegar limitada a 20%, ou seja, IPVA de 2 mil, já vai ter mais 20%, 2.400. Aí não consegue fazer o licenciamento que tem que pagar o IPVA, porque já não teve dinheiro. Anda com o carro sem licenciamento, vai dar uma multa de mais de R$290, ou seja, vai ficar caro não pagar o IPVA. Ai, meu Deus, é uma facada, viu, gente? Nossa. Vou te falar, viu? É. E o descontinho que eles dão para quem paga à vista também, enfim. Fica aí a sua escolha também, veja o que for melhor para o seu orçamento. De volta com o nosso assunto de hoje, resultado parcial da nossa enquete. Você tem medo de fazer o Botox e de aplicar a toxina botulínica? 71% dizendo que sim. Olha, eu achei assim um número bem alto. Sim. E a intenção do programa de hoje é trazer informação para você. Participe no próximo bloco, a gente volta com o resultado final da enquete, tá bom? É, dá tempo de votar na enquete ainda e também dá tempo de participar, tá? Mande sua dúvida e tudo mais. É interessante esse resultado, né? Porque as pessoas que têm medo de fazer Botox têm medo de ficar com o rosto travado. Vamos falar sobre isso? Vamos. Aqui no estúdio a gente está com a biomédica Regiane Carvalho e a gente mostrou um vídeo da Maíra Card onde a sobrancelha dela travou, né? Ficou uma mais alta que a outra, olha só. Uma diferença, né? Muito. E assusta. Ficou torto, né? Olha, eu Por isso que achei as pessoas ficam legal, com né? medo de fazer, né? E é legal ela ter postado também, querendo ou não, foi Legal. bacana, né? Foi um alerta, né, também. Pra mostrar que pode acontecer nas melhores famílias. Doutora, o que pode ter acontecido nesse caso? E vamos desmistificar pra galera essa coisa de que o Botox deixa o rosto travado, paralisado, né? Assim. Sim, na verdade, a função dele não é travar o rosto, mas sim deixar um movimento, mas com menos movimento para não provocar tantas linhas de expressão. Algumas pessoas têm a musculatura muito forte, então nós precisamos utilizar uma quantidade maior para deixar um pouco mais travado, um pouco mais congelado, mas isso tudo tem que ser um acordo entre o profissional e o paciente. Nesse caso da Maíra Card especificamente, deve ter sido feito de forma errada. Faltou, dá para ver ali pelo vídeo que faltou um pouco de toxina em uma região ou ela colocou uma quantidade muito forte nessa região que está mais baixa. É, porque parece que mudou até o formato da sobrancelha dela, olha que O loucura. que dá para entender uma grossa, redonda e a outra para cima. Isso, essa que está mais baixa, mais travada, foi colocada uma quantidade muito grande de toxina, então travou muito. E do outro lado, a princípio, parece que não tem, por isso ela está levantando, porque quem levanta essa sobrancelha dessa forma é a musculatura, a falta, a ausência da toxina botulínica. Então, um lado sobe muito porque está sem toxina e o outro lado está muito travado.
Isso não dá para saber se foi proposital para ela poder fazer esse vídeo ou se realmente ela estava fazendo uma aplicação e por alguma falha, às vezes com uma bolha na seringa, o profissional não viu e na hora, ou está conversando e na hora não viu que uma região ficou sem aplicar. Mas isso só acontece realmente, eu falo que por erro profissional. Porque ninguém quer ficar assim com uma sobrancelha de um jeito e a outra de outro jeito. Inclusive, a depender do lugar que você coloca, dá para fazer esse efeito proposital, que o cliente queira de subir a sobrancelha. A mulherada gosta muito disso, para abrir o olhar, né? Sim. Isso, mas até para abrir o olhar, a gente precisa ter aí uma medida, porque tem como deixar um pouquinho mais levantada, mas de uma forma sutil, que fique elegante, que não fica tão agressivo. Porque uma sobrancelha também muito arqueada, ele passa um semblante de mais agressividade e fica muito visível que foi feito o procedimento. E a gente quer sempre prezar pela naturalidade, fazer a toxina, mas que ninguém que fique mais bonito, mas que não chame a atenção que você passou por um procedimento estético. Teve um vídeo que eu postei já tem um tempo, junto com a doutora Regiane, eu vou até mostrar aqui para vocês o Instagram dela, DRA Regiane Carvalho, que pensa assim, não vai fazer tanta diferença. Atenção, homens, olha a diferença na testa, como ela fica lisinha, como realmente transforma o nosso rosto. Porque a gente tem essa testa marcada muitas vezes e realmente traz esse rejuvenescimento. A Ana Maria mandou pra gente aqui, boa tarde. Tenho receio, pois dizem que causa paralisia facial. Doutora, isso é mito ou verdade? Isso é mito. Na verdade, há um relaxamento da musculatura. Então, nós colocamos uma dose que ela é segura para que não cause uma paralisia. O que causa é o relaxamento da musculatura e isso faz com que o músculo local, ele deixe de se movimentar e ele não aperta a pele, porque o músculo, quando ele tem uma movimentação excessiva, ele causa essa ruga. Então, a colocação da toxina botulínica, ela tem que ser precisa só no local que eu quero que tenha esse relaxamento da musculatura. Perfeito. Olha, a gente está recebendo um monte de mensagem aqui, a gente já volta, vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente responde as mensagens de vocês que vocês estão mandando pelo WhatsApp, que é esse que está na tela, tá bom? Continuem participando, a gente já volta com esse assunto. Não sai daí não. Prepare-se para uma aventura cheia de mistério e magia. Nas férias do Colina Shopping, venha desvendar enigmas incríveis com os detetives do Prédio Azul. De 9 de janeiro a 1º de fevereiro. Não perca! De um ano para cá, transformamos desafios em conquistas. Na educação, ampliamos as vagas e multiplicamos os abraços. Na economia, aumentamos o número de carteiras assinadas e a esperança por dias melhores. Em questão de uma semana, já me chamaram, fiz a entrevista, aí deu tudo certo e entrei para essa rede de supermercados. E os desafios da saúde estão sendo enfrentados com o olho no olho e com a mão na massa. É assim, trabalhando junto e sempre, que a gente faz dar certo. Vambora verãozar? Leve precinho no verão para economizar. Leve ofertas pro comércio ou pro celular. Leve descontos exclusivos pelo app, é só baixar. E aí, vambora verãozar? Leve ofertas de verão. Leve o açaí com você. Estamos de volta com imagens de Campos do Jordão para vocês. Agora 1h25, 23 graus são as máximas para hoje. Amanhã máximas de 22, ou seja, tá um friozinho em Campos e com bastante previsão de chuva, tá, minha gente? Então vai chover essa semana em Campos do Jordão. Quem vai para lá aproveitar também o friozinho, dá para aproveitar, né? Um beijo para todo mundo de Campos que está assistindo a gente. Hoje é dia de feira e açougue também no açaí, gente. Em São José dos Campos e Caraguatatuba, ofertas que eu trago, mas lembrando que em Taubaté também tem preços incríveis, tá bom? Vou mostrar para você tudo isso aqui, de oferta para você aproveitar. Da horta para sua mesa, tudo fresquinho. Olha a maçã galo, quilo, R$ 13,90. Melão amarelo, R$ 4,85. Banana nanica, apenas R$ 3,95 o quilo. Abacaxi, R$ 6,99 cada. Ameixa nacional é fruta da época, R$ 8,90. O pêssego também nacional, também é da época, R$ 6,79. E a lixia deliciosa, que todo mundo ama, é fruta da época, R$ 5,79. Vou baixar aqui para vocês verem aqui o aplicativo Meu Açaí, traz descontos incríveis. Por exemplo, olha a vagem macarrão, a bandejinha, no aplicativo Meu Açaí, sai por R$ 5,85. O melão dino, que é docinho,
docinho, delicioso, R$ 6,39 o quilo. Ovos vermelhos caipira, apenas R$ 12,90 a bandeja com 20 unidades. Vou mostrar para vocês um pouquinho das carnes, afinal o açougue também hoje é dia, tá bom? Paleta, peito ou acém bovinos, R$ 29,90 o quilo no aplicativo Meu Açaí. Preço excelente da costela também bovina, R$ 19,90 o quilo. Tudo isso para você aproveitar e pagar muito pouco. Essas ofertas que eu trouxe hoje são ofertas para São José dos Campos e Caraguatatuba. Vale a pena dar um pulinho então para aproveitar a Feira do Açaí. Sempre é terça e quarta. Aproveite. Ana. De volta para o nosso assunto de hoje, eu quero ver o resultado final da nossa enquete. Será que mudou alguma coisa aí? Será que o pessoal que está assistindo a gente tem medo de fazer Botox? Deu uma baixadinha no sim, olha só. 66,7% diz que tem medo, 33,3% diz que não tem medo. E a gente viu nesse vídeo da Maíra Card, vou até mostrar para vocês novamente, que ela ficou meio tortinha na hora de fazer. A doutora Regiane já trouxe para a gente a informação de que muitas vezes o profissional pesa a mão, dá uma erradinha ali. Por isso que é importante você escolher um profissional de confiança. Então aqui no estúdio a gente recebe a doutora Regiane Carvalho, que é a nossa referência. Cuida de mim, cuida da Ana, pode cuidar de você também. Vou mostrar o Instagram dela para você já anotar e mandar perguntinha, tá bom? DRA Regiane Carvalho, eu vou pôr na tela aqui para vocês seguirem e verem também antes e depois. A gente está falando de Botox, olha que incrível a diferença dessa querida que fez a toxina botulínica e teve resultados incríveis. Ah, mas dá para ter mesmo. E falando em participação, olha só, Paloma Neves mandou pra gente, hashtag falando nisso, estou com 38 anos e percebo a necessidade de fazer esse procedimento. Esse ano já decidi que vou começar a aplicação. Muito bem, Paloma, 38 já, ó. Já devia ter feito antes, né, Fala? Sim, tá no período. Tá. Porque tem algumas pessoas que não têm tantas marcas. Sim. Então pode ser que ainda até hoje não tenha incomodado e agora começa a incomodar. Tenho certeza que você vai amar, viu, Paloma? Muito legal. Um beijo pra você que tá mandando perguntinha pra gente. A Kátia Duarte mandou pra gente aqui, ó. Sim, o Botox dura por quanto tempo? Uma vez feito, tem que fazer pra sempre? Adorei a perguntinha, Kátia. Excelente, essa é uma dúvida. A toxina botulínica, ela tem uma ação na musculatura de aproximadamente 4 meses. Então, aquela pessoa que quer sem linha nenhuma, que é mais estático, sabe? Sem expressão, que nós falamos assim, tem a expressão, mas sem movimentar a testa para não causar ruga, geralmente eu indico fazer a cada 6 meses. Mas aquela pessoa que pensa mais no rejuvenescimento, para a pele não causar esse rompimento e formar essas linhas profundas, uma vez por ano é o suficiente. Então depende muito do que você quer fazer. E há uma pergunta muito boa que é, uma vez que você faz a toxina, você precisa sempre fazer? Você não tem essa obrigatoriedade, mas com o tempo a toxina deixa de fazer efeito e as rugas voltam a aparecer. Então se você quer manter um resultado bonito, sem linhas, é importante que faça a cada 6 meses. E uma vez que você faz, minha gente, e vê o rostinho um pouquinho mais lisinho, quando volta você sente a necessidade de fazer de novo, tá? Por experiência própria, né, meu amigo? Ele aqui sim. já queremos fazer novamente, inclusive. Sim. A Poliana Pleski mandou pra gente. Olá, boa tarde. Feliz ano novo pra você também, minha amiga. Doutora, tenho 46 anos, faz 4 anos que fui submetida a uma cirurgia ortognática. Alguma contraindicação no meu caso para aplicação de Botox ou fio de PDO? Nesse caso, não tem contraindicação, você pode fazer, inclusive vai ajudar a manutenção dos seus resultados, principalmente quando a gente faz a ortognática, tem uma musculatura que fica puxando o sorriso para baixo, então podemos trabalhar não só tirando rugas de testa, glabela, região dos olhos, mas também trabalhando essa parte inferior, porque no envelhecimento nós temos uma musculatura que puxa o rosto para baixo e nisso a toxina botulínica é muito eficaz, porque ela relaxa essa musculatura e faz com que a gente permaneça com um contorno facial muito mais bonito por muito mais tempo. Chique demais. Olha que interessante a pergunta da Regina. É uma que se cuida, gosta de fazer procedimentos. Um beijo, obrigado pelo carinho, Regina. Pode ser feito Botox antes do Ultraformer? Ultraformer, doutora, é um aparelho que ajuda no quê? O Ultraformer ajuda no rejuvenescimento facial, mas ele trabalha na musculatura de uma outra forma, fazendo pequenos pontos de coagulação que vai contraindo essa musculatura. Ele pode ser utilizado também na redução da gordura e no estímulo de colágeno. E se você utilizar ele em cima da toxina botulínica, imediatamente após, você reduz o efeito da toxina botulínica. Então o ideal é fazer o Ultraformer antes e depois a toxina botulínica, para você não
não diminuir o efeito da sua toxina. Perfeito. A Rosângela mandou pra gente, ó, o Botox na pele madura dura quanto tempo? E pra onde vai esse líquido quando vai saindo? Interessante essa questão. Eu gosto de massagear a pele, com o Botox não se pode massagear. Até isso também é interessante, porque tem um período, né, que depois que faz o Botox, que é bom não massagear, mas depois pode? E quanto tempo dura? Depois pode. Na verdade, o que não pode fazer é nessas primeiras 4 horas ficar massageando a toxina botulínica para não levar o produto para áreas onde o efeito não é desejado. Por exemplo, nessa parte muito baixa da sobrancelha, que pode realmente ter uma pitose palpebral. E o seu corpo, ele elimina essa toxina botulínica, então, na verdade, ele tem uma ação direta na musculatura, ele entra no seu neurotransmissor e faz essa redução da força muscular. Só que esse seu neurotransmissor, ele vai voltando a movimentar gradativamente, o que nós chamamos de rebrotamento e reestabelecimento dessa musculatura. É um processo que acontece em todos os músculos. Quando ele fica muito tempo parado, porque nós reduzimos essa ação, então você faz uma fisioterapia, por exemplo, para voltar a movimentar uma musculatura. E nós fazemos isso o tempo todo. Mesmo que está ali com a toxina botulínica, o tempo todo nós estamos emitindo sinal para esse músculo para que ele volte a funcionar. Então, geralmente, esse processo, ele dura 4 meses. Olha que interessante, a Odete comentou aqui com a gente, na participação, que ela tem medo porque a amiga ficou com a boca torta e não teve jeito, teve que esperar. No próximo bloco, a gente comenta um pouquinho sobre isso. Você pode acessar e também mandar a sua perguntinha para a doutora diretamente no Instagram, DRA Regiane Carvalho. E lá você pode ter também uns cases para você perceber a diferença que o Botox pode trazer para a sua pele. Rapidinho a gente vai para o intervalo, não sai daí. Chegou a época mais quente do ano e a Band vai invadir o seu verão. A partir do dia 16 de janeiro, vem aí a Arena Band Verão 2026. Uma arena completa com muito esporte, música e muita curtição direto de São Sebastião, na praia de Maresias. E tem mais, um estúdio ao vivo com convidados especiais, ativações, brindes e muito mais. É verão, é energia, é experiência, é Arena Band Verão 2026. Oferecimento, nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. E açaí. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Realização, Agência MAC e Grupo Band Vale. E aí, vambora verãozar? Leve precinho no verão para economizar. Leve ofertas pro comércio ou pro seu lar. Leve descontos exclusivos pelo app, é só baixar. E aí, vambora verãozar? Leve ofertas de verão, leve o açaí com você. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. A Sou Transportes vem renovando frota e trabalhando para oferecer um serviço cada vez melhor. Os nossos ônibus são produzidos por montadora referência no setor, dentro dos mais altos padrões e segurança e seguindo rigorosamente todas as normas técnicas previstas na legislação. Reforçamos o nosso compromisso com a segurança e orientamos o uso correto das áreas indicadas para o embarque e permanência nos veículos. Sou Transportes, revolucionando o transporte público no Brasil. De volta ao vivo, mostrando para vocês essa praia linda de São Sebastião. Neste momento, 30 graus, a máxima para hoje é de 31. E o tempo essa semana vai ser assim, viu, gente? Sol, vai chover um pouquinho, porque está muito calor, mas as máximas não passam de 30 a 31 graus. Pelo menos deu uma refrescadinha, né? Eu acho. Olha só, vamos voltar com as participações de vocês, que no último bloco a gente falou da Odete sobre a boca torta, né? Ela tem medo porque uma amiga ficou com a boca torta. O vídeo da Mayra Card era sobrancelha torta, mas tem a boca torta também. Por isso a importância também, gente, de fazer com um bom profissional, sabe? Com responsabilidade. O que pode ter acontecido para a boca ficar torta, doutora? Sim. Pode ser na parte superior e se foi isso, provavelmente ela aplicou para diminuir o sorriso gengival, aplicou mais de um lado do que do outro, então pode ter entortado. Ou se não, que é muito comum, no depressor do ângulo da boca, então ao invés de aplicar no ponto ideal para diminuir essa força que faz o cantinho da boca puxar para baixo, colocou um pouco mais para dentro e é pouca
coisa que muda, mas que a gente pode ter realmente um resultado desastroso quando a aplicação é feita de forma errada. Porque nós relaxamos um músculo que é o depressor do lábio. Então, um lábio fica para cima e o outro fica para baixo, então deixando a boca torta. Mas todo esse erro, digamos assim, ele sai com aproximadamente 3, 4 meses. E fazendo fisioterapia, nós conseguimos fazer com que essa musculatura volte a movimentar mais rápido. Então, quando é toxina botulínica, tem como corrigir isso. Imagina errar a sobrancelha e a boca no mesmo procedimento. Aí as trevas, né, gente? Imagina. Olha, eu tô adorando saber e conhecer vocês aí em casa, que vocês amam procedimentos estéticos e conhecem muitos deles. Por exemplo, a Marília Mendes está mandando aqui pra gente. Olha, gostaria de saber se pode fazer 2 procedimentos juntos. Fio de PDO e Botox. Se não, qual é o primeiro a ser feito? Vamos lá, doutora. Ele pode ser feito junto, então principalmente quando eu estou trabalhando áreas diferentes. Então, por exemplo, estou trabalhando toxina botulínica, região de testa, região de glabela, aquela cara de bravo e sorriso. Mas eu posso colocar os fios, por exemplo, na região de olheira para melhorar a elasticidade e terço inferior. Agora, quando eu estou fazendo a toxina botulínica na mesma área, eu gosto de trabalhar primeiro com a toxina botulínica e depois com os fios. Por exemplo, região de glabela, que é aquela cara de bravo, quando eu coloco a toxina botulínica, eu relaxo a musculatura e depois eu venho com os fios de PDO. Se eu coloco os fios de PDO antes de relaxar a musculatura, pode ser que o movimento faça com que o fio saia ali daquele lugar que eu quero. Então, primeiro a toxina e depois os fios. Então, vou aproveitar para mostrar o procedimento que o meu amigo Lucas Sanseverino fez lá na doutora Regiane. Vamos espelhar aqui, ó. Fios de PDO. Que é o fio de PDO, que é isso daqui, vocês estão vendo? Vou até voltar ao início do vídeo. Eu mostro ali, na verdade, amiga, todo o procedimento para ver como tem cuidado. Mas é interessante que a gente olha a imagem aí, a doutora vai explicando tudo, quem quiser entender. Esse é o fio, né, doutora? Isso, esse é o fio. E nós colocamos nessa região de glabela, porque o Lucas, ele tem força, muita expressão facial. E além da toxina botulínica, nós fazemos esse estímulo de colágeno nessa área para melhorar a qualidade dérmica, a qualidade da pele e assim reduzir a necessidade do uso de toxina botulínica. E por quanto tempo vai ficar esse fio ali dentro de mim, doutora? Ele fica em torno de 6 meses, mas o colágeno estimulado, ele permanece por 1 ano, 2 anos e o seu corpo lentamente vai envelhecendo e degradando esse colágeno. Até na lateral ela pôs, tá vendo? Que Doeu? é pra ajudar. Não, porque a doutora coloca anestesia. Tá legal você fazer essa pergunta. Porque com a anestesia, a gente não sente nada mesmo. E fica ali, ó, produzindo colágeno. Produzindo colágeno e melhorando a área cada vez mais. Arrasou. Olha só, a Denise mandou pra gente uma coisa interessante. Eu tenho muita vontade de fazer Botox, pois tenho muitas rugas e profundas. Como na minha adolescência o uso de protetor solar não era tão divulgado, eu exagerava nos bronzeamentos. Realmente, quem tomou muito sol teve esse envelhecimento, né? Assim, piorou um pouco, né, ali a pele. Nesse caso, dá pra fazer Botox ou tem que ser associado com outras coisas, já que a ruga dela já tá profunda? Quando tá profunda, muitas vezes nós associamos outras técnicas, como o Skin Booster, que visa melhorar a hidratação da área e reduzir essa profundidade. E nós também colocamos a toxina botulínica para reduzir a força. Então, fazemos geralmente 2 ou 3 procedimentos, dependendo da causa. Em alguns casos, nós escolhemos os fios para melhorar o colágeno também dessa pele. Então, sempre técnicas associadas para melhorar o resultado. A Luciane é do nosso time, Ana. Ela comentando aqui, ó, já apliquei 2 vezes na área da testa e glabela e adorou. Então, ela que, se pudesse, ela poderia fazer todo mês. Que time 2 vezes? Eu já fiz bem mais. Não, mas eu digo de querer fazer todo mês. De querer fazer todo mês. Com que idade você começou a fazer? Com 32, eu tô com 43. Eu comecei com 29, eu tô com 37. Então, a gente realmente é apaixonado pela toxina botulínica. Só que tem que esperar um pouquinho, né, doutor? O ideal é que tenha um intervalo mínimo de 4 meses, porque senão o corpo, ele produz anticorpos, que é esse aumento da imunogenicidade. Ele produz anticorpos contra a toxina botulínica e com o tempo diminui a eficácia, podendo até levar à ineficiência da toxina botulínica. Por quê? Colocou pequenas doses, é como se você for vacinando. Então, você coloca hoje, daqui 30 dias coloca mais um pouco, mais 30 dias mais um pouquinho, você vai vacinando esse paciente contra a toxina botulínica. Chega um momento que não vai funcionar, então é importante respeitar o intervalo mínimo de 4 meses. Perfeito. O André Valério mandou pra gente: Feliz 2026 pra você também, viu, meu amigo?
Doutora, a duração do efeito do Botox é reduzido para quem faz musculação? Muito interessante essa pergunta, porque às vezes a gente sua muito, né? Sim. Então, quem treina bastante, parece que dura menos o Botox. Isso procede? Procede, porque geralmente a pessoa faz muita expressão, muita força muscular. Então, tá o tempo todo fazendo cara de bravo para pegar o peso. Então, tem que tomar cuidado com as suas expressões na academia para prolongar essa ação da toxina botulínica. Porque como ela é muscular, quanto mais você exercitar a musculatura da face, e muitas vezes é sem querer, você faz com que esse músculo volte mais rápido, fazendo assim a ação da toxina diminuir. Tá certo. Olha, para você que está em casa, a gente recebeu bastante perguntinha e o programa, infelizmente, vai acabar mais cedo hoje, a gente já explica para vocês. Então, você pode conversar diretamente com a doutora Regiane. Eu sei que ela tem bastante seguidor, mas ela responde pessoal que manda mensagem para ela no direct, tá bom? Então, você pode mandar sua perguntinha para ela, conversar com ela, tem uma equipe também para te receber muito bem. DRA Regiane Carvalho. Vamos rejuvenescer esse rosto, fazer que nem essa nossa amiga aqui. Olha que linda que tá a pele dela. Então você é nossa amiga, amigo que está assistindo. Ah, mas eu já tô com a ruga profunda, eu acho que não dá mais certo. A doutora pode trazer para você um tratamento individualizado, que isso é tão importante, né, doutora? Sim, esse tratamento ele precisa ser individualizado. Toxina não é igual para todo mundo. Tem algumas pessoas que precisam utilizar uma quantidade maior, menor, em áreas específicas para que não tenha queda da sobrancelha. Então é importante passar por essa avaliação e fazer o melhor protocolo para você. Lembrando sempre, gente, que é sempre uma consulta individualizada, tá? Para o seu rosto, para a sua necessidade, para a sua idade. Por isso a importância de fazer sempre com um profissional responsável, tá? Que tem o compromisso, que tem o conhecimento também da doutora Regiane. Doutora, a gente quer muito agradecer a sua participação, como sempre, muito boa. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e com você de casa, esclarecendo as dúvidas. Tá certo. Olha, sábado agora a doutora Regiane vai participar do Manhã na Band com um quadro falando sobre cuidados dos homens com as peles. Vale a pena conferir, viu? Obrigado pela companhia de vocês, foi uma delícia. A gente acabou um pouquinho mais cedo, porque hoje tem a semifinal da Copa Africana de Nações. E fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Uma boa quarta-feira, meio de semana, né, gente? Que a gente gosta também. Um beijo, até amanhã. A gente conta com a sua companhia amanhã e o resto da semana também, tá bom?